Olá, amigos da TV Justiça. Está na hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje com os destaques das sessões plenárias dos dias 27 e 28 de abril de 2016. Karina, uma semana que foi marcada por discussões centradas em processos específicos. Às vezes nós temos aquelas semanas em que há uma grande quantidade de processos, muitas vezes também com a repercussão em cima de processos que estão sobrestados, fazendo com que haja uma decisão que valha para muita expectativa que existe em outros tribunais, muitas vezes. Essa semana ela foi um pouquinho diferente. Esse foco específico é um debate que foi adiado por proposição do plenário, a partir de determinação, ou melhor, de sugestão do ministro Roberto Barroso, e também um outro caso de uma decisão que ela não foi tomada, porque houve pedido de vista. No entanto, parece que nós já temos uma maioria formada. Então, uma semana com características próprias, digamos assim. Dois grandes julgamentos foram iniciados nessa semana. A análise na quarta-feira de 3 mandados de segurança, que já continham liminares concedidas pelo ministro relator Edson Fachin, e a análise do mérito, que começou na quarta, mas que houve uma proposta, como você disse, de sobrestamento do julgamento pelo prazo de 60 dias, por entender a maioria dos ministros que se tratava de uma questão que deveria ser resolvida muito mais no plano político, executivo e legislativo, do que trazido ao judiciário. Judicializar a questão da dívida dos estados com a União talvez não seria a melhor opção que executivo e legislativo deveriam tomar. E em razão disso, os ministros acordaram, a princípio havia uma proposta de 30 dias, mas acordaram que 60 dias seria um prazo razoável para que tanto os estados quanto a União possam sentar e discutir e criar um projeto de lei no âmbito do Poder Legislativo para minimizar os prejuízos tanto para o Estado quanto pela União. O ministro Edson Fachin votou quanto ao mérito nos 3 mandados de segurança, em que se discutia justamente a capitalização dos juros ou a aplicação dos juros na renegociação da dívida dos estados com a União. Mas ele sequer chegou a adentrar esse mérito em razão de uma inconstitucionalidade formal que ele via na lei e acabou julgando pela improcedência, né, desses 3 mandados de segurança. Mas, como eu disse, o julgamento foi sobrestado em razão dessa proposição do ministro Luiz Roberto Barroso, que foi aderida pelos ministros na quarta-feira. E na quinta, um outro grande julgamento também se iniciou e que trata sobre alterações feitas na Lei de Direitos Autorais em 2003, que, segundo o próprio ministro Luiz Fux, relator de 2 ações diretas de inconstitucionalidade, questionam uma lei de 2013 que teria alterado aquela Lei dos Direitos Autorais e que poderia ser considerado o novo marco regulatório na gestão dos direitos autorais no Brasil. Várias inconstitucionalidades foram apontadas, vários princípios constitucionais apontados como violados por esse novo marco regulatório. Houve o voto do ministro Luiz Fux, outros ministros já votaram, mas o ministro Marco Aurélio pediu vista, mais um julgamento, portanto, sobrestado agora em razão do pedido de vista. Uma maioria já se formou, 6 votos a favor da constitucionalidade da norma, mas ainda faltam 5 ministros votarem e a gente tem que aguardar o resultado desse julgamento numa outra sessão, quando então o ministro Marco Aurélio trouxer o voto vista. E aquela velha história, né, Karina? Às vezes, de acordo com o que seja apresentado no voto vista, eventualmente pode haver até alguma modificação. Uma evolução de votos, exatamente. A evolução do voto é uma circunstância difícil de acontecer, mas até o encerramento do julgamento é possível que o ministro mude e talvez ele visualize no voto vista algo que teria passado despercebido e isso faz com que ele mude de opinião. Muitas vezes isso não são comuns, essa situação não é comum de acontecer no plenário, mas ela é absolutamente possível até o resultado final, até o término do julgamento. Uma vez finalizado o julgamento, aí essa modificação já não é mais possível. Isso já foi na quinta-feira. Vamos, primeiramente, conferir como foi a sessão plenária desta quarta-feira. O Supremo Tribunal Federal adiou, como já adiantou a Karina, por 2 meses, 60 dias, a decisão sobre qual tipo de juro deve ser cobrado na dívida dos estados com a União.
Durante este tempo, estão mantidas as liminares concedidas a 11 estados. Os ministros do Supremo suspenderam por 60 dias o julgamento dos mandados de segurança em que foram concedidas liminares aos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, que permitiram o pagamento das dívidas com a União, calculadas por juros simples e não por compostos. Na prática, a diferença é que os juros compostos são calculados em cima da dívida corrigida, os chamados juros sobre juros. Com a aplicação dos juros simples, a dívida dos estados fica bem menor. No início do julgamento, a secretária-geral de Contencioso da Advocacia Geral da União, Grace Maria Fernandes Mendonça, explicou que se os juros forem alterados, o governo federal passaria a condição de devedor. Não há como a União captar mediante a incidência de juros compostos e refinanciar para os estados mediante a incidência de juros simples. Porque, de fato, não tem como estabilizar essa conta. De acordo com dados do Ministério da Fazenda, a utilização de juros simples causará uma perda de mais de 400 bilhões de reais aos cofres públicos. Os estados reclamaram do forte aumento que suas dívidas tiveram desde a renegociação feita no final da década de 90. O relator ministro Edson Fachin votou pela revogação das liminares, explicando que a lei que concedeu desconto na dívida dos estados é inconstitucional, porque foi proposta pelo Legislativo e não pela União. Esse grau de concretude retira da lei orçamentária anual a previsão de arrecadação e, na linha dos precedentes acima indicados, há, portanto, em meu modo de ver, inconstitucionalidade na concessão de desconto na dívida dos estados como outorgado por lei de iniciativa parlamentar. A esse ponto, senhor presidente, também sustentarei que há uma inconstitucionalidade material da Lei Complementar 151, não sem antes assentar a Vossa Excelência, senhor presidente e os eminentes pares, que reconheço, como apontaram os governadores, especialmente na mesa de diálogo que realizei dia 19 de abril de 2016, que são graves os problemas financeiros porque passam os estados. De outro lado, são também nítidas as limitações de caixa da União, como afirmou o ministro do Estado da Fazenda. No âmbito do federalismo fiscal e cooperativo, a solução a rigor deve ser buscada entre as duas esferas da federação. A definição técnico-jurídica que ora apresento se limita a reconhecer que a via adotada por meio da Lei 151 não é constitucionalmente adequada, sem embargo, de também reconhecer que cabe aos entes da federação buscar caminho dentro da moldura constitucional, conforme explicitei e passo a detalhar quanto à inconstitucionalidade material, dizendo o seguinte: ainda que fosse superado o vício da inconstitucionalidade formal, é preciso reconhecer que a Lei 151, ao afetar diretamente o Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, instituído pela Lei 9496, deve se submeter às limitações ordinariamente atribuídas ao administrador público, sob pena de ofensa ao artigo 167, especialmente inciso 1º e 2º da Constituição Federal, que reproduzo por inteiro aqui nesta proposta de voto. E digo que as normas contidas nesse artigo consubstanciam obrigações constitucionais que materializam os princípios do planejamento e da organização orçamentária. Como norma geral do processo orçamentário, deve ser aplicada a todos os poderes. Todos os ministros acompanharam proposta do ministro Luiz Roberto Barroso pela suspensão do processo, para que as partes sentem para negociações. Já há um projeto na Câmara dos Deputados com algumas ideias boas, os estados têm queixas, mas isso pode ser negociado na Câmara dos Deputados. Ou seja, eu acho que nós deveríamos fazer um esforço de devolver essa discussão para a política e para a negociação. Há um problema no Brasil em que tudo está sendo judicializado. O judiciário, curioso dizer isso porque nós somos juízes, mas essa é uma instância patológica da vida. A questão só chega ao judiciário porque teve briga. O ideal na vida é que as coisas se resolvam amigavelmente, administrativamente ou mediante negociação. De modo que a minha proposta é a de suspensão do processo por 60 dias para que as partes
possam negociar ou dar curso político ao projeto de lei que já está perante a Câmara dos Deputados. E resolver isso de um ponto de vista sistêmico e não pontualmente uma cláusula de aplicação ou não de juros compostos ou declarando a inconstitucionalidade. Eu acho que aí haveria outros desdobramentos, até porque eu acho que, independentemente da lei que está sendo declarada inconstitucional, subsistiria a lei original e o decreto presidencial. Portanto, eu acho que, de alguma forma, independentemente da inconstitucionalidade, o problema continuaria. Mas, seja como for, presidente, essa é a proposta que gostaria de apresentar, tendo obtido previamente a anuência das partes, uma proposta de suspensão do processo. Se persistir a ótica dos Estados de forma precária e efêmera, porque a partir apenas de um pronunciamento provisório, a nossa liminar, 19 Estados se tornam credores da União e 6 estão zerados. Alguma coisa errada existe. Por isso é que nós temos que frisar bem que o quadro a ser observado é o quadro decorrente da Lei Complementar 148, sem o envolvimento da questão de fundo do mandado de segurança, a observância ou não da Selic, seja como fator de indexação, seja como limite. Para mim, como limite, como está na lei. O ministro Gilmar Mendes diz que concorda com a suspensão e que ela poderia ser um estímulo a uma solução pacífica para o assunto. Aqui nós não estamos numa demanda de privados, em que se pode ter um ganha-perde. Tem que ser uma fórmula de ganha-ganha, não é? Não há essa concorrência. Derrota-se a União e os estados saem vitoriosos. Todos perderam. A suspensão do processo mantém as liminares já concedidas. Inclusive, até a quarta-feira, como nós dissemos antes da reportagem, eram 11 liminares concedidas. Só que já de lá para cá, mais 4 liminares foram concedidas, totalizando, portanto, 15 liminares neste sentido, agora na expectativa com relação ao retorno deste julgamento. Daqui a pouco nós vamos conferir como foi a sessão plenária desta quinta-feira, quando houve o início do julgamento da questão dos direitos autorais, logo depois do intervalo. Estamos de volta com o Plenárias. Daqui a pouquinho vamos ver como foi a sessão plenária desta quinta-feira. Mas, Karina, antes vamos voltar um pouquinho na sessão plenária da quarta-feira. Como vimos, houve as liminares, permanecem as liminares na expectativa deste sobrestamento que foi aprovado pelo plenário. Nesse meio período, até que haja o julgamento, valendo as liminares, o pagamento das dívidas estaduais fica sendo feito com base nos juros simples? Exatamente. As liminares foram concedidas para que os estados não pudessem ser prejudicados ou penalizados pela União em razão do seu inadimplemento. E com as liminares concedidas, acabou ficando facultado aos estados o pagamento com base naquilo que eles entendem que são devidos, ainda que seja um valor a menor do que cobrado pela União, sem prejuízo, inclusive, do repasse de verbas federais para esses estados. Então, a União não pode penalizar os estados em razão dessa discussão acerca dos juros, se o valor da dívida a ser paga deve ser capitalizado por juros compostos ou por juros simples. O ministro Edson Fachin, na sua decisão proferida na quarta-feira, quando então ele negava provimento a esses 3 mandados de segurança e cassava as 3 liminares que haviam sido concedidas, ele não chegou a adentrar a essa discussão dos mandados de segurança por reconhecer uma inconstitucionalidade formal com relação ao desconto que havia sido concedido pela Lei 151 de 2015, entendendo que essa lei ela padecia de vício formal de iniciativa, não poderia ter sido proposta por parlamentares, já que ela tem reflexo efetivo no orçamento da União e que, portanto, haveria essa inconstitucionalidade. E aí não chegou-se a discutir, inclusive, esses juros. E com o sobrestamento proposto pelo ministro Luiz Roberto Barroso, essa questão dos juros simples ou compostos fica para um segundo momento, caso estados e União não entrem em um acordo efetivo dentro deste prazo e aí tenha que haver uma decisão judicial para resolver este problema. Mas as liminares ficaram mantidas, vencidos 3 ministros no plenário. O ministro Marco Aurélio abre a divergência, entendendo que as liminares deveriam ser revogadas, porque
o não pagamento da forma como deveria ser feito integral, segundo o ministro Marco Aurélio, poderia gerar um desvio desse valor para o pagamento de em outros setores pelos estados, o que poderia ser pior, inclusive, para a União. Então, o ministro Marco Aurélio não concordava com a permanência das liminares diante desse sobrestamento. O ministro Gilmar Mendes acabou acompanhando e o ministro Edson Fachin, no seu voto, já havia determinado o não provimento dos 3 mandados de segurança com a cassação, a revogação das liminares e manteve o seu posicionamento. Então, por maioria, acabou ficando decidido que as liminares continuam, a União não pode impor sanções aos estados e nem mesmo deixar de efetuar os repasses federais previstos constitucionalmente. Sessão plenária da quarta-feira. Agora, vem comigo. Vamos para a sessão plenária da quinta-feira. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar a validade da lei que rege os direitos autorais e é questionada pelo ECAD e outras instituições de caráter artístico. O plenário da Suprema Corte começou a debater a validade da lei que determinou a nova forma de arrecadação e distribuição dos recursos pagos por direitos autorais de obras musicais. A constitucionalidade da lei está sendo questionada pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais, o ECAD, e várias outras associações ligadas à música e à proteção dos direitos autorais. Nas ações, os autores questionam alterações trazidas pela lei, como a que estabeleceu a fiscalização do ECAD pelo Ministério da Cultura e a que determinou a divulgação dos valores arrecadados. Para a União Brasileira de Compositores, a lei é inconstitucional. A inconstitucionalidade parece flagrante no que tange ao exercício próprio de direitos de autor e no que tange à intervenção na liberdade de associação e da iniciativa privada. Nesse sentido, a UBC reitera o posicionamento das entidades anteriores de que seja declarada a inconstitucionalidade da norma nos termos que foram propostos. O mesmo se refere ao amicus curiae. A Advocacia Geral da União defendeu que a norma busca fortalecer a manifestação de ideias. A norma vem fortalecer exatamente essa manifestação de ideias, essa expressão tão cara pela Constituição Federal, tão cara no Estado Democrático de Direito, justamente porque envolve também toda a coletividade. Para o relator, ministro Luiz Fux, a lei é constitucional. É preciso cuidado para que a interpretação ampliativa de princípios considerados fundamentais não se convole em veto judicial absoluto à atuação do legislador, que também é o intérprete legítimo da lei maior. Garantias gerais como liberdade de iniciativa, propriedade privada e liberdade de associação não são, por si, incompatíveis com a presença da regulação estatal. Aliás, o próprio monopólio do ECAD é produto da intervenção do Estado, tendo sido chancelado por esse Supremo Tribunal Federal, sob aplauso das associações requerentes. Daí a necessária cautela para que a retórica dos direitos fundamentais não se torne insaciável devoradora do espaço político de deliberação coletiva, na sugestiva expressão de Ana Pintore ao tratar do direito da democracia. A propósito, o último parágrafo, ressalto que na experiência internacional, em diferentes democracias constitucionais, é variado o grau de participação do Estado na gestão coletiva de direitos autorais. E aqui eu cito uma coleção de textos exatamente sobre o tema. A pluralidade de regimes sugere que não exista um modelo único, perfeito e acabado de atuação estatal nesse campo. O maior ou menor protagonismo do poder público depende das escolhas políticas das maiorias eleitas. No Brasil, em 1973, a Lei 5988 previu um modelo regulatório com ampla supervisão estatal. Em 1988, com a Lei 9610, optou-se por não haver supervisão pública. Em 2013, já sob a égide da novel Constituição, a Lei 2853 retomou com prudência e cautela, como pude constatar, o monitoramento agora exercido pelo Ministério da Cultura. No meu modo de ver, essa experimentação de diferentes modelos ao longo dos tempos é da essência do jogo democrático.
Por essas razões, a Egrégia Corte, eu voto no sentido de conhecer integralmente das postulações deduzidas nas ADIs e, no mérito, julgo improcedentes todos os pedidos articulados em ambas as ações diretas. O ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou o relator, alegando que não cabe ao Judiciário fazer juízo de valor sobre a opção política adotada pelo Congresso Nacional. Concordo, sobretudo, e esse eu penso que seja o ponto central, com a visão de qual deva ser o papel do Poder Judiciário na discussão de questões de altíssima complexidade técnica como as que estão envolvidas aqui. E, portanto, não acho que o Judiciário deva desempenhar o papel de rever o mérito de determinadas decisões políticas. Acho que a nós cabe controlar vícios de procedimentos que tiverem ocorrido, evidentemente, vícios de confronto ostensivo da norma infraconstitucional com a Constituição ou de manifesta irrazoabilidade intrínseca do conteúdo dessas normas. E penso que esses vícios não se revelam de maneira nítida aqui. O que se pode fazer, eventualmente, são críticas de natureza política quanto ao grau de intervenção, a conveniência da intervenção, e eu compreendo as muitas manifestações feitas da tribuna, mas não acho que o papel do Judiciário seja o de um revisor de juízos políticos feitos pelo Legislativo, para que nós possamos sobrepor as nossas preferências àquelas que foram manifestadas pelos representantes políticos. De modo que, tendo em vista esta limitação, presidente, eu tenho um voto mais ou menos da mesma extensão do ministro Luiz Fux, mas eu não vou lê-lo, e tenho um brevíssimo resumo que expressam, em concordância com o relator, a minha visão nessa matéria. As entidades de gestão coletiva exercem importante função social ao facilitar trocas voluntárias de mercado envolvendo direitos de propriedade, o que justifica o interesse público pelo seu correto funcionamento. Portanto, não acho que haja invasão indevida do poder público em atividade estritamente privada pelas razões que foram, a meu ver, adequadamente expostas pelo eminente relator. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Marco Aurélio. Bom, Karina, algumas questões relacionadas a esse julgamento, houve pedido de vista, mas houve votos apresentados, inclusive o ministro Ricardo Lewandowski até chegou a apresentar voto, mas ele acabou retrocedendo na medida que ele pensava que o ministro Marco Aurélio tinha votado, inclusive, mas há já alguns votos apresentados. Volta depois com o voto de vista do ministro Marco Aurélio. Nos argumentos apresentados, tanto pela ECAD como pelas instituições artísticas, há várias questões que envolvem, inclusive, inconstitucionalidade formal e material. Que argumentos são apresentados? Em relação à inconstitucionalidade formal, que acabou sendo refutada pelo ministro Luiz Fux, havia uma alegação de que a tramitação desta lei, desse marco regulatório, na lei de 2013, que traz toda essa alteração na gestão coletiva de direitos autorais, ela teria tramitado em caráter de urgência e que isso não poderia acontecer em razão da própria Constituição determinar que não deveria ser dessa forma. Então, alegava-se uma inconstitucionalidade formal, que foi refutada pelo ministro Luiz Fux, como eu disse, e pelos demais ministros que acabaram acompanhando. E com relação à inconstitucionalidade material, diversos direitos fundamentais, individuais, envolvendo os direitos de propriedade intelectual, foram argumentados, inclusive os direitos da livre iniciativa, da propriedade privada, direitos que afetam, que são princípios da ordem econômica, então que alegam que estaria havendo uma ingerência muito grande do Estado nas associações e que isso violava direitos, inclusive, previsto no artigo 5º da Constituição, que é a liberdade de associação. Então, direitos como liberdade de associação, direito de intimidade, desproporcionalidade da lei, uma intervenção estatal, como somente pôde se ver antes da Constituição de 88, na época do Estado despótico que a gente vivia, na época da ditadura, todos esses argumentos eram trazidos para tentar afastar essa fiscalização
feita acerca das associações e do ECAD. Mas para o ministro Luiz Fux, e no que foi seguido, vimos agora pelo ministro Luiz Roberto Barroso, essa teria sido a opção política do legislador para tentar evitar possíveis fraudes e também para garantir os direitos não só dos compositores, mas também desses autores, desses músicos. Então, o Estado, ao invés de intervir para prejudicar, ele estaria intervindo, mas para garantir esses direitos e não deixar concentrado o poder econômico apenas nas mãos das associações e do ECAD. E toda essa legislação, essa lei de 2013, ela teria sido fruto de uma comissão parlamentar de inquérito que aconteceu no âmbito do Congresso Nacional, em que se verificou que esse domínio econômico estava justamente nas mãos do ECAD, que estava havendo, inclusive, a formação de cartéis. Então, apuradas algumas irregularidades, o Congresso Nacional tomou a frente e criou essa lei no afã de proteger músicos e compositores, e não de prejudicá-los, como de forma, nas duas ações diretas de inconstitucionalidade, se coloca aqui. Esse foi o posicionamento e a decisão proferida pelo ministro Luiz Fux, que acabou sendo seguida pelos ministros presentes, mas interrompido em razão do ministro Marco Aurélio ter pedido vista. Ainda faltam votar, então, o ministro Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, ministro Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Celso de Mello, que estavam ausentes justificadamente da sessão plenária da quinta-feira. Então, nós ainda temos 5 votos a serem proferidos, mas uma maioria absoluta já foi formada pela constitucionalidade da norma. Sessão plenária da quinta-feira e por aqui nós vamos ficando com os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Semana que vem tem mais. Encontro marcado na quarta e quinta-feira ao vivo, direto do plenário, e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia e continue conosco na TV Justiça.